E eu não era nerd chata que ficava tipo, ai, professor, você quis dizer não sei o quê? Não era essa pessoa. Não era o professor, não, né? sabe o que Não, mais... Sabe o que... nunca. Do nerd, o que mais me irritava da pessoa que era realmente muito Só estudiosa? cuida que tem bastante gente assistindo que se E que enche. pode ser, né? Era a pessoa que chegava e falava assim... Ô, professor, é pra, sei lá, dedurava o que faz bagunça, entendeu? Chegava e falava, ô, professor, ele tá copiando de mim, sabe? Ai, eu não fazia isso, eu era bem trouxa, Tem aqueles que fazem assim, né? Professor, pode ficar lendo gibi na aula? Ai, nunca foi essa pessoa. Nunca foi. Eu era uma nerd solitária, que eu era nerd pra mim, assim, eu não... Ela nerd pra mim é boa, né? Eu era uma nerd pra mim, ficava quieta. Mas, professor, primeira coisa de tudo... como você era como aluno, assim? Você era Então, estudioso? Você era de qual time? Eu era o cara que dominava a parte de comunicação, então assim, história, geografia, língua portuguesa, as humanas ali, tava tranquilo. Agora as exatas, eu sofria. Mas eu ralava pra tentar chegar na média, entendeu? Entendi. Mas eu era um cara que era tranquilo. Eu sempre fui muito comunicativo. Então eu era o cara que sentava... Às vezes na frente, às vezes no fundo, às vezes no meio, às vezes no canto. Então, eu me relacionava bem com todas as áreas da sala de aula, assim. Então, eu não tinha... eu era do fundão ou não. Eu me dava bem com a galera do fundão, com a galera da frente, com a galera do lado. É óbvio, tinha dias que eu tava mais animado. Então, aí, os professores... Não, senta aqui na frente hoje, que hoje você tá um pouquinho mais... Mas eu era um cara estudioso, Você já pegou assim, recuperação no final do ano? Já peguei recuperação, claro. Mas Óbvio. nunca em português. Pra chegar na final, né? Você tem que... Pra ser campeão, tem que passar pela final, né? Então... Entendi. Eu já fui. Em português, não. Em português nunca fiquei pra nenhuma recuperação. Em português, não. Inclusive, foi por isso que eu decidi ser professor de português. Porque no primeiro momento, eu decidi ser professor. Aí eu falei, não, quero uma profissão que possa ajudar as pessoas. Eu pensei, não, professor é a profissão que ajuda as pessoas. Pelo menos deveria. Aham. Aí eu falei, beleza. Mas do quê? Aí depois que eu pensei na disciplina, aí eu lembrei, português sempre tive facilidade na escola, eu gostava de ler, de escrever, fazia poema quando era pequeno, essas coisas todas. Sempre gostava de escutar música lendo a letra da música, os encartes. E eu falei, não, língua portuguesa acho que é um caminho. Eu tenho facilidade e eu vou saber também explicar para as pessoas. Aí que eu escolhi ser professor de língua portuguesa. Então, português eu nunca precisei estudar para uma prova. Eu ia para a sala de aula, prestava atenção na aula, ia para casa, fazia tarefa de casa, fazia a prova. Era assim, a prova era mais uma tarefa normal pra mim de português. Já matemática, física, química, aí eu tinha que ralar muito. Também tem bastante letra, mas não precisava, né? Mas essas letras aí com inclusive. soma, divide, subtrai e raiz aí complicou. Mais complicado. Eu gostava de todas as matérias, só educação física que realmente eu deixava, conseguia entregar. passava batido. Tava sempre com uma doença diferente. E agora você imagina quando a pessoa não era boa nem em educação física. É que não é possível, você sabe, né? Eu juro. Não, eu juro, Rafa. Eu juro. É porque eu já era, né? Eu já era uma criança afeminada, né? Naturalmente. E isso não dava jogar nada. Isso não dava. Só que daí era assim, as meninas vão pra lá, os meninos vêm pra cá. Daí eu ficava naquele, putz, eu queria estar com as meninas, mas eu tenho que estar com os meninos. E daí com os meninos não acontecia muito bem. E já era aquela situação na educação física. Teve um ano que eu peguei recuperação em educação física, eu juro. O que faz? A pessoa pega Cara, tinha que fazer um trabalho. Tinha que fazer um trabalho. Mas tinha que fazer você um trabalho. não fazia aula de educação física. Sentava lá e ficava... Além de eu jogar mal e ser muito ruim nos Qualquer esportes, as pessoas também não queriam me escolher, achavam que eu prejudicava o time. Cara, tu chegou nesse nível. Eu não cheguei nesse nível. Eu juro, as pessoas achavam que eu prejudicava o time. Cara, você era muito E é melhor jogar com um a menos do que com ele. Exato! E sabe o que era o pior? Deus. Tinha um outro menino que era tão ruim quanto eu, só que às vezes ele não ia. Porque quando ele ia um pra um lado, outro pro outro, pra pesar ruim pros dois, entendeu? Pra cada um ficar com uma desgraça. Pra cada um ficar com uma pessoa ruim ali pra prejudicar os dois. Quando ele não ia, eu não podia nem estar num time. Eu Nossa, juro. ai, Rafa, eu fiquei com dó um pouco. Eu juro. Isso é bullying? É isso que eu falar, isso é um tipo de bullying, né, cara? Já era um bullying com toda certeza. Mas você se vingava também do bullying, né? Você fazendo Eu mais fazia bullying. também com os outros. Eu não posso negar que eu não tinha ficava lei do retorno, quieto. tinha lei do retorno. Exatamente. Ok. Eu voltava ali. Mas, e professor, você é filho de uma professora, né? Sim, sou filho de professora. E você acha que foi por causa disso também que você... Eu acho que também tem um pouco disso, né? Porque a minha mãe era professora de educação física. Aham. E aí, o que acontecia? Eu ia de manhã pra minha escola, e saía da minha escola e ia pra escola que minha mãe estava. Porque não tinha como ir pra casa naquele tempo, então eu ia pra escola e fazia minha tarefa de casa lá com ela e tal. Então, eu passei a minha vida inteira de infância e pré-adolescência dentro de uma escola. Porque eu saía da minha e ia pra escola da minha mãe. Então, quer dizer, o ambiente escolar sempre foi muito comum pra mim. Foi muito natural. Eu fui crescendo nesse ambiente escolar e depois de mais velho, quando eu tive a ideia, né, vou ser professor, falei, poxa...
faz todo sentido, né? Eu vivi a minha história toda de construção de ser humano ali dentro de uma escola. E eu comecei a lembrar a minha mãe nos corredores ajudando os alunos com conselhos, muitas vezes, porque quando eu decidi ser professor, era muito mais por esse papel do professor, nem tanto pelo ensinar. Porque ensinar em sala de aula, todo professor tem a obrigação de fazer. Mas parar no corredor, escutar atuador, te dar o ombro, um conselho, isso não é qualquer professor que faz. E eu queria uma profissão que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas também nesse âmbito. E eu lembrei da minha mãe fazendo isso, né? Porque ela era professora de educação física, então ela tinha essa facilidade também, ela tinha essa proatividade com os alunos. Falei, pô, então acho que tá aí um caminho. Então, com certeza, tem um pinguinho de empurrão da minha mãe, dessa história com a minha mãe, e para poder ser professor também, e essa questão de querer uma profissão que pudesse mudar a vida das pessoas, ou impactar de forma positiva, pelo menos. Isso é muito legal, porque eu nunca tinha ouvido isso. Mas realmente, eu tive vários professores que mudaram a minha vida de várias maneiras, assim, para além da matéria. Isso. Inclusive professores que eu nem era tão fã da matéria, assim, mas que tinham um jeito de lecionar e de tratar o todo, assim, que realmente me fez enxergar outras coisas. Foi exatamente sobre esse detalhe da profissão de professor que me chamou a atenção para ser professor. Tanto que eu, em primeiro lugar, eu quis ser professor. Depois eu pensei em língua portuguesa, né? Porque para mim, a língua portuguesa realmente veio em segundo plano, né? Porque eu pensei numa disciplina que eu pudesse, primeiro, dominar para poder ensinar para as pessoas, e segundo, que fosse fácil para que, não fosse fácil, né, mas que fosse útil para as pessoas também. Então daí a língua portuguesa fazia sentido nesse contexto todo. Mas em primeiro lugar foi essa questão do dia a dia, do contato, que hoje eu tenho que fazer de uma forma diferente, né, por estar na internet. Então hoje eu tento fazer de uma forma diferente esse contato com os estudantes aí. Mas aí, quando você começou a lecionar, professor, você percebeu que existiam mais 500 mil outras dificuldades para além disso, né? Sim. Tem muitas dificuldades na profissão de professor, muitas, assim, que eu não tinha nem ideia, né? Primeiro, a burocracia que o professor vive, né? O professor vive para a burocracia. A sala de aula, que é a parte que o professor gosta, que é estar lá no quadro, explicando, essa é a menor parte da profissão. Então, a burocracia, as demandas que vem de direção, coordenação, até mesmo a falta de, muitas vezes, suporte para você poder fazer aquilo que você quer. Porque muitas vezes o professor tem muitas ideias boas para poder executar em sala de aula, só que não tem como executar porque às vezes o colégio que ele trabalha ou a estrutura em que ele trabalha não permite ele fazer isso. Então ele fica muito restrito. E aí isso vai também desmotivando, né? Pô, você chega cheio de ideias, né? Sai da faculdade cheio de ideias. Quando você chega para dar aula, é tudo diferente. A faculdade é uma coisa que não acontece na realidade, infelizmente. E em letras ainda, tem outro agravante. Eu, por sorte talvez, eu gosto de gramática. Mas a maioria das pessoas não gosta de gramática. E na faculdade, o que eu menos vi foi gramática. O que eu mais vi foi literatura, foi pedagogia, então foi essa outra parte. E aí o que acontece? Quando chega na sala de aula, eu tenho que ensinar gramática. Então eu tive que aprender gramática, eu aprendi na escola, depois eu aprofundei sozinho, de certa forma, criei minha didática para ensinar na sala de aula. Então, quer dizer, tem um monte de coisa por trás que vai sobrecarregando o professor. E ainda mais, o professor que chega cheio de gás para dar aula, tem outras coisas que vão aí na parte burocrática que vão te tolhendo também, e você não consegue ir para frente. Então, a profissão de professor hoje, ela é muito pesada, muito pesada. Eu cheguei a trabalhar em 7 instituições de ensino, ao mesmo tempo. A gente ia falar sobre isso. Ao mesmo tempo. E isso era por uma necessidade, por quê? Porque assim, a gente sabe que a profissão de professor hoje ela é muito mal remunerada no país, né? Toda a classe, né, dos professores de educação como um todo, ela não é valorizada. Mas nesse momento que você chegou a trabalhar em 7 escolas diferentes, foi por uma necessidade? Foi por necessidade também, né? Porque assim, em 7 escolas e eu escolhi dar aula em escolas particulares, né? Então eu trabalhava em 2 escolas e 5 cursinhos para vestibulares na época. Para ter um mínimo de ganho razoável para poder viver. Então, obviamente, também naquela época era solteiro, então tinha mais essa questão. Então, quer dizer, ficar em casa talvez não era tão interessante, então talvez estar trabalhando em contato com outros professores e tudo mais seria mais interessante, mas com certeza o financeiro contou muito para poder ter uma vida razoável, assim. Então, tanto que quando eu trabalhava nas 7 escolas, hoje quando eu paro para pensar, eu não sei como é que eu dava conta disso. Como é que é possível, né? Porque eu trabalhava manhã, tarde e noite, segunda a sábado. Eu tinha só o domingo livre, e daí no domingo eu fazia o quê? Eu corrigia a prova, preparava o material da semana seguinte,
E, quer dizer, eu ficava dentro de casa fazendo a burocracia. E era isso pra 7, né? Então, assim, era corrigir prova de 7, era preparar a aula pra 7. E aí tinha escola que eu trabalhava com redação, era corrigir redação de várias turmas. Então, assim, longo, demora muito mais. Era um absurdo. Quando eu paro pra pensar, cara, como é que eu dava conta disso? Não é à toa que eu tinha 40 quilos a mais naquela época, isso que eu já não sou tão magrinho, né? Então, assim, mas a minha saúde foi indo cada vez mais pro ralo, porque você vai se enfiando nesse fluxo de trabalho que você nem percebe. Então, é muito doido de pensar nisso. Então, foi sim por necessidade financeira, né? E também pensando em criar um know-how para minha carreira. Né? Eu queria criar esse know-how porque a minha vontade era de trabalhar só em pré-vestibular. Por quê? O pré-vestibular ele paga melhor, só que você tem que ter um mínimo de, digamos, uma construção de carreira para chegar no pré-vestibular. Tem que ter um nome. Sim. Tem que ter um nome. Isso, né? tem que fazer ter um nome. Então, até chegar nesse ponto de poder trabalhar só em pré-vestibular, eu precisava trabalhar em vários lugares para criar essa bagagem para daí chegar no pré-vestibular. Né? Criar o know-how, fazer o nome e chegar até um pré-vestibular. Então, também devido a isso que eu fui me acumulando de coisas.